Olá, boa tarde. Me chamo Aline Lousada, sou paciente do Dr. Alessandro Cariello e já me trato com ele há muito tempo, né? Acho que mais ou menos uns 3 anos. E eu sempre tratei o meu problema com ansiedade, depois de uma depressão bem complicada, passando por diversos tratamentos, medicamentos, para garantir que em algum momento a gente tivesse um resultado eficiente. Mas a depressão insistia, até que passaram-se anos, eu fiquei nesse processo, foi necessário uma internação psiquiátrica, porque com a depressão eu acabei desenvolvendo vícios para o uso dos medicamentos, para ficar isolada, enfim. Então eu usava medicamentos para poder me isolar do mundo, porque eu estava em depressão. Uma coisa levou a outra. E isso foi um problema durante mais ou menos 4 anos da minha vida. E aí, vamos lá, só para a gente ser bem expressivo, a última consulta, né, mais ou menos na minha consulta, né, lá mais ou menos 5 meses atrás, eu já tinha sofrido, né, com essa questão da depressão, o vício, né, da depressão, pós-depressão, e o doutor Alessandro falou para mim, olha, o seu caso, ou você volta à internação, ou eu te sugiro fazer um tratamento inovador, com o uso de uma droga, né? E que off-label ela traz os resultados muito positivos para a depressão. Eu tenho vídeos que falam sobre isso, ele me mostrou uma matéria do Fantástico, mas assim, eu não tive dúvidas, né? Até porque quando eu acho ele muito bom. E aí, ninguém nunca tinha falado disso comigo, né? E aí eu olhei pro meu marido na consulta, e ele falou, olha, quando ele falou internação, eu já liguei o alerta. Falei assim, não, ele precisa ter alguma coisa, ele vai falar alguma coisa. E aí foi quando ele me indicou o tratamento com acetamina, né? As infusões de cetamina, no meu caso, cada um tem uma necessidade, um número de sessões. No meu caso foram 12 sessões, mas pode ser menos ou pode ser mais, enfim, depende de cada um. E a resposta que você vai ter, né? Em função do uso e da medicação. Então, eu comecei o tratamento. E na minha primeira sessão, eu tive uma mudança, assim, grosseira. Era uma coisa assim que parece que eu entrei num quarto e abri e saí outra pessoa. Outra pessoa. O meu ânimo mudou, a minha vontade de viver voltou, o meu sorriso eu tive de volta, eu voltei a conseguir conversar, falar, enfim, com as pessoas. O mais importante, assim, que eu enfatizo é a questão de você voltar à sua realidade. A forma com que a primeira sessão foi tão, assim, para mim, impactante, porque eu entrei no consultório, quando eu saí outra pessoa. Outra pessoa, totalmente alegre, alto astral, com vontade de viver, com planos. Cheguei em casa, peguei uma vassoura, e eu lembro disso muito fácil, assim, meu marido falou, eu cheguei em casa, peguei uma vassoura e comecei a varrer. Ele falou, Aline, faz quase 7 meses que você não pega uma vassoura. Eu falei, mas eu tô com vontade de varrer a casa. Não, mas não preciso varrer, não tem nada pra varrer. Vou varrer sim. E desde esse dia, a minha ajudante falou assim pra mim, Aline, acho que eu vou perder meu emprego. Eu falei, por quê? Porque agora você vai à casa, você lava, você passa. A única coisa que não dá pra mim é comida, porque eu realmente não dou pra isso. Mas assim, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia há muito tempo. E eu lembro muito que meu marido falava pra mim, Aline, você não consegue nem enxergar mais a sua casa. Você sempre foi cuidadosa com tudo. E hoje eu vejo você não, né, antes do tratamento. E hoje eu olho pra você tá aí parada, não tá nem aí pro mundo, se a casa tá boa, se a casa tá organizada, você sempre ligou muito pra esse lado estético e tudo mais, com você própria, de se cuidar. E com a casa, né? Se a ponto de um homem entender assim, nossa, tem alguma coisa errada há muitos anos. E ele falou assim, nossa, então assim,
Ali a gente já assinou, eu já comecei a ter noção assim, ai gente, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E deu. Eu hoje sou uma mulher, depois de 4 anos, totalmente diferente em termos de atitudes, habilidades, enfim. Eu hoje, para assim, findar, né, e dizer o quanto a cetamina é importante para a vida de vocês, e quem pode fazer o tratamento, quem tiver o diagnóstico e for possível fazer esse tipo de terapia, terapia medicamentosa, eu indico, porque assim, eu era avessa à academia. Então, acho que esse é o meu maior exemplo. Eu era avessa, reclamava, não tinha nada a ver, o problema não era meu, mas eu reclamava de pessoas que iam para academia, que gastavam dinheiro com roupa para malhar, para pagar academia, não sei o quê. Enfim, hoje eu malho de segunda a sábado. Eu durmo pensando que eu vou para academia no outro dia. Trabalho com maior... Volto da academia com uma sensação assim, gente, eu vou pular daqui. Porque eu tô tão enérgica, 4h30 da manhã, a maioria do tempo, depois das 12 sessões, né, e da liberação, eu varro a casa todos os dias. Eu vou à academia, só não vou o domingo porque eu fui impedida, porque o corpo precisa de um dia para repousar, né, repousar e não cabe todos os dias, porque se pudesse eu ia. Roupa, nem falo. Prefiro não falar. Porque se eu falar aqui, vocês vão cair para trás. Assim, o quanto eu critiquei o que eu sou hoje. Né? Então, assim, eu resgatei uma série de coisas. E, na verdade, resgatei a minha identidade com o tratamento com cetamina. E eu super recomendo para quem puder fazer. Porque você vai entender. Só vai entender quem faz. Todo mundo que me pergunta, eu sempre digo a mesma coisa. Olha, é uma sensação que só é inexplicável. A gente não consegue dizer, eu não consigo transportar em palavras o que é. Só em sentimento, que é um sentimento maravilhoso de tudo tá bom, tudo tá bem. Eu tive essa notícia que não é legal, e aí, ok, vou fazer o quê? Vamos embora. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. E vamos embora. E é isso. Então, assim, eu, como paciente do Dr. Alessandro, eu posso dizer para vocês que eu sou resultado concreto de satisfação em relação ao uso da cetamina na minha vida. Então, espero aí que isso ajude outras pessoas como eu e que tenham um bom resultado, né? Sucesso no seu tratamento. Abraço.